E antes de começar o vídeo eu já vou chegar soltando aquele super momento capitalista opressor, apresentando para vocês mais uma novidade, lembrando que o link para comprar, para quem se interessar, tá aqui embaixo na descrição, e que cada venda ajuda um pouquinho aqui o canal. Então vamos lá pessoal, o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje é o Diatone GTR 349, esse mini drone de corrida da categoria dos 3 polegadas, que tem ganhado cada vez mais força por conta das normas que facilitam o uso de drones com menos de 250 gramas. E o GTR 349 pesa apenas 130 gramas, o que permite que ele fique abaixo das 250 gramas mesmo com a bateria. Aliás, outra vantagem é justamente poder utilizar baterias menores, no caso baterias 3S de 500 e 800 mAh, que obviamente são mais baratas, então dá para comprar várias delas. Ele vem com uma câmera Runcam Micro Swift, ESC Mamba F25 de 25 amperes, motores Mamba Racing 1408 de 4000 kV, e nessa versão aqui também vem com VTX TBS Unify de até 800 mW. Esse meu aqui, aliás, é uma versão intermediária, já que também tem um modelinho mais barato que vem com VTX de 200 mW e outro mais caro que, além do VTX de 800 mW, vem também com uma câmera Cadix Turtle V2, que daí permite gravar os voos de vocês aí em Full HD direto num cartão SD. O link para todos esses modelinhos aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição. São excelentes opções aí para quem tá querendo um droninho pequeno, valente e capaz de fazer voos muito legais, tanto no drone racing quanto no freestyle. Tá dado o recado então, fechando o momento capitalista opressor, e agora sim, vamos pro nosso vídeo. Todo ano rola lá nos States um mega evento que todo mundo, conhece um dia que é aí, que é a CES. E todo ano sempre pinta por lá algum lançamento de drone. Em 2019, por exemplo, a DJI apresentou o Smart Controller, que até hoje ninguém decidiu ainda se realmente precisava existir ou não. Já a Sunflower Labs apresentou um drone de vigilância capaz de voltar para a toca dele, digamos assim, para recarregar as baterias depois de executar a missão dele. E a própria Power Vision mostrou também um drone aquático chamado Power Dolphin, que obviamente no caso da gauchada não serve pra nada, já que o nosso oceano aqui, o nosso mar, é basicamente da cor de um copo de Nescau. Mas pra quem vive num lugar com águas límpidas deve ser muito bacana. Já na última edição de 2020 a gente conheceu o Autel Evo 2, que por sinal a gente já falou aqui no canal. Eu vou deixar o link num cardzinho aqui e também no final do vídeo pra quem quiser dar uma olhada. A gente viu também o drone movido a célula de hidrogênio da Doosan, que voa por até 2 horas com uma única carga. E entre muitas outras coisas vimos também um drone meio esquisito em formato de ovo chamado Power Egg X, que é sobre o qual a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vamos falar sobre o Power Egg, que na verdade não é bem um drone. Ele pode ser um drone também, mas o conceito dele é um pouquinho mais flexível. Ele é na verdade um corpo que abriga uma câmera estabilizada por um gimbal de 3 eixos, um compartimento para bateria e também alguns encaixes. Aí através desses encaixes é possível colocar ali acessórios que podem transformar esse ovo em um drone, ou então em uma câmera de mão, ou então em uma câmera de mesa. E essa é uma ideia muito bem intencionada, apesar de não ser novidade. A gente já viu outras empresas tentando emplacar essa ideia, mas só para não alongar muito a conversa, a gente poderia citar o Karma da GoPro. E se vocês bem lembram, ele voava com um gimbal de mão acoplado nele, que servia como suporte da câmera enquanto ele voava por aí. Aí quando tu não queria voar, era só tirar o gimbal dele e guardar o resto do drone em alguma sacola. Mas será que essa ideia de transformar um drone num canivete suíço realmente funciona? Vamos antes falar sobre as especificações técnicas, já que a gente vive hoje num mundo que não é mais só da DJI. Hoje existem vários drones prosumer com especificações tão boas ou até melhores que os da DJI. E antes de continuar, eu só queria dizer que, independente da minha opinião, a gente está falando de um produto super inovador e que pode, de alguma forma que eu não consegui enxergar aqui, ser uma mão na roda para a tua necessidade específica, por exemplo. Então deixei na descrição aqui do vídeo um link para quem quiser mais a respeito, ou então comprar um maravilhoso Power Egg X. Tá, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Para início de conversa, ele obviamente é um drone com tamanho adequado ao propósito dele. Mede cerca de 16 centímetros por 10 centímetros e pesa pouco mais de 500 gramas. Mas antes que tu fique impressionado, já que isso aí é quase metade do que pesa o Mavic 2, esses aí são o peso e o tamanho do ovo, digamos assim. Caso tu instale os braços do drone, que daí vem com os motores, que geralmente são pesados, o peso sobe para 862 gramas e a distância diagonal entre os motores fica em 420
27mm. Só para comparar, pessoal, o Mavic 2 pesa 907 gramas e a distância diagonal entre os motores é de 354mm. Isso quer dizer que ele é mais leve que o Mavic, mas é quase 10 centímetros maior. Tecnicamente falando, ele trabalha na frequência de 2.4 GHz e utiliza uma bateria 3S de 3.8 amperes, o que permite a ele voar por uma distância de até 6 km em modo FCC, 3 km em modo CE e voa por até meia hora, o que, se for verdade, está bem alinhado aí com os últimos lançamentos do setor. Mas o cerne desse produto não é o drone, e sim a câmera, já que é ela que fica lá no meio do ovo e é o grande propósito dessa traquitana toda, seja voando, seja na mão ou então em cima da mesa. Ela usa um sensor 4K CMOS de 1 por 2.8 polegadas e 12 megapixels, com ângulo de visão de 78,4 graus, equivalente a 27mm, que é capaz de filmar do 720p a 240 frames até os 4K a 60 frames por segundo, o que é mais que o Mavic 2 Pro é capaz de fazer, por exemplo. Por outro lado, a taxa de bits de gravação de vídeo, que eu sempre bato aqui, é de até 75 megabits por segundo, que é 15% menos do que os 100 megabits por segundo da maioria dos drones similares, como o Mavic Air, Fime X8, Skydio 2 e Ruby Sanzino 2. Isso sem citar o Autel Evo 2, que grava até 120 megabits por segundo. Mas daí a gente já tá falando de um dronezinho 8K, que hoje é quem tá botando as cartas na mesa e pro qual a gente ainda tá esperando alguma resposta da concorrência, né? O negócio tá um nível acima. Então, se para fazer excelentes vídeos 4K, 30 frames por segundo, o Mavic Air consome até 100 megabits a cada segundo, como será que vão ficar os vídeos em 4K com o dobro do número de frames e taxa de bits 15% menor do PowerEgg? Essa aí eu deixo para vocês deixarem os comentários de vocês aqui embaixo do vídeo. E ainda falando do modo drone do PowerEgg, um recurso bem inovador que pode servir de estopim para outras fabricantes também apresentarem soluções parecidas é o case à prova d'água, que é muito parecido com aqueles usados pelas Action Cams, né? Muito embora só seja resistente à água. Se cair dentro d'água, já era, né? Ou melhor, isso se ele não tiver equipado com outro acessório inovador, ao menos em se tratando de um acessório original de fábrica, que é uma espécie de boia para ele pousar e decolar da água. Interessante que no vídeo que ensina a usar essa boia, o fabricante alerta que é preciso decolar e posar bem na vertical, porque senão o drone pode acabar virando. Eu achei isso aí meio complicado, né? Ainda mais se tratando de um drone de $1000. Talvez para quem realmente precise disso faça sentido, mas para a grande maioria das pessoas é bem perigoso. Mas já que as hélices são removíveis, né? Vamos deixá-las um pouquinho de lado agora para ver como é que ele se sai como câmera de mão. E para usar ele dessa forma, eu preciso tirar as hélices e encaixar um suporte de mão em uma das laterais. Eu acredito que dê para encaixar dos dois lados, né? Porque senão ia ficar um pouquinho complicado para quem é canhoto. E fazendo isso aí, então agora a gente tem uma câmera 4K de mão com um gimbal mecânico, ao melhor estilo Osmo Pocket. E vejam que a ideia até que funciona, inclusive a bateria, que é a mesma que alimentaria o drone. Dessa forma aí, já que não tem que girar os motores, pode durar por até 3 horas e meia, o que é muito bom. Mas observem que a minha comparação com a Osmo Pocket não foi à toa, foi justamente para chamar a atenção a principal diferença entre as duas soluções, que é o tamanho. A gente está numa época em que já é possível ter uma câmera 4K com gimbal de 3 eixos, com 12 centímetros de comprimento e que pesa apenas 100 gramas. Faz algum sentido sair pela rua carregando um ovo de meio quilo para cima e para baixo para fazer a mesma coisa? Na minha opinião, não. É claro que a gente tá falando de um produto multitarefa, né? Meio que Transformers. E aí fica tudo muito lindo, muito prático, ao menos no mundo ideal das propagandas de drone. Mas e no mundo real, será que ele é tão prático assim? Olha só. Primeiro que um ovo, pessoal, é ótimo em dinâmica de fluidos, ele é um drone bem aerodinâmico e tal, mas sabem por que o jogo Tetris só tem pecinha quadrada? Porque as peças quadradas ocupam menos espaço que os ovos. Olha esse vídeo da propaganda do próprio PowerEgg. A menina mostra ele dentro da bolsa e só cabe ele, não tem como carregar as hélices, suporte para câmera, tripé, o case à prova d'água e muito menos as boias. E tem outra, né, pessoal, um drone não é exatamente um veículo que precise de muita aerodinâmica. Claro que a aerodinâmica que vai permitir que ele voe, por exemplo, com um pouco mais de vento, mas com certeza com um pouco de túnel de vento é possível obter um resultado bom ao mesmo tempo que mantém um formato mais compacto e menos trambolho do que um ovo de avestruz. Além do mais, mesmo que coubesse mais alguma coisa lá na bolsa da menina, ninguém gosta de levar um monte de penduricalho por aí. O case à prova d'água a gente até entende, mas esses braços removíveis aí são uma coisa meio difícil de engolir. Melhor seria se fossem dobráveis, porque se tu esquecer ou achar que não vai precisar e acabar precisando, a experiência pode acabar
acabar ficando um pouco frustrante. E o pior, pessoal, é que não dá nem para dizer que a empresa viajou, já que na verdade isso foi meio que deliberado, uma vez que o Power Egg anterior, né, sem o X, que a Power Vision apresentou na CES de 2019, não vira câmera de mão, não tem tripé nem nada, mas as pernas e os braços ficam totalmente embutidos. E pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho a linha de produtos dessa empresa aí um pouco confusa. Começa que são dois produtos em forma de ovo, da onde que vem essa fixação por ovo desse pessoal aí? E olha o peso disso, pessoal, 2,1 kg. Ele aberto é maior que um Phantom, pessoal, quase meio metro de comprimento diagonal. E claro, né, pessoal, isso aí a gente tá falando do modelo de 2019. Aí, claro que esse novo modelo, né, o Power Egg X, é bem menor e mais leve. Mais precisamente, metade do tamanho e 4 vezes mais leve, mas vem com uma câmera de 1 por 2,8 polegadas, menor, por exemplo, que a do modelo do ano anterior, que era do mesmo tamanho que da maioria dos drones Profi, né, 1 por 2,3 polegadas. E talvez vocês eventualmente escutem a fabricante dizendo que apesar de menor, a câmera do modelo de 2020 ficou superior à do modelo de 2019. Claro, né, que de maneira alguma isso significa que eles encontraram um jeito de fazer um sensor de 1 por 2,8 captar mais luz que um de 1 por 2,3. O mais provável mesmo é que a câmera do primeiro Power Egg seja tão ruim que mesmo a do Power Egg X, tendo um sensor menor, ainda conseguiu ficar melhor. Ah, sei lá também, pessoal, né, eu tô aqui queimando produto, não dá pra dizer que o negócio não é bonitinho, né, ele é bonitinho, fofo, bem acabado e tudo mais. Parece que foram necessários mais de 300 engenheiros e 100 patentes de tecnologia feitas ao longo de 3 anos para desenvolver esse produto, né? Então não dá para tirar também o mérito técnico disso tudo aí. Parece, né, ser um bom produto. Talvez venda pelo formato e pela fofura. Mas se a proposta era portabilidade, desculpem, mas eles deveriam ter se preocupado um pouquinho mais com a portabilidade. Eu entendo que o formato do ovo tem todo aquele lance da resistência mecânica e tal, mas eles não precisavam ser tão literais assim. E convenhamos, esse lance de ser 3 em 1 nem de longe precisa de 300 engenheiros e 100 patentes. Se tu pegar o Mavic Air, por exemplo, e colocar do lado dele um suporte de mão removível, ele vira também uma câmera de mão. E se colocar na parte de baixo um buraco daqueles para parafuso de tripé de câmera, ele também vai virar uma câmera de tripé. Tudo isso sem ter que carregar os braços e as hélices numa bolsa separada. E essa, obviamente, é só a minha opinião a respeito do conceito com base nas especificações divulgadas pela fabricante. Pode ser que vocês tenham uma opinião diferente, mas pra mim esse negócio precisava dar uma bela de uma emagrecida. Ou então deveriam mudar o approach. Certamente eles bolaram esse lance de tirar os braços e as hélices porque ninguém é forte o suficiente pra usar uma handcam de quase 1 kg por aí, que é o que pesa o negócio com os braços e com os motores. Então que eles fizessem, por exemplo, como a GoPro fez com o Karma, e tirasse só a câmera com o gimbal de dentro do ovo. Começa que ninguém ia comprar uma handcam desse tamanho se não fosse pelo lance do drone, e nesse caso os braços removíveis são, na minha opinião, um erro de conceito grande demais. Tá beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo então sobre o Power Egg, esse drone muito doido 3 em 1 aí. Como vocês sabem, eu gosto de trazer aqui no vídeo as minhas opiniões sobre os produtos, mas também eu sempre trago as opiniões técnicas para que vocês também possam elaborar as opiniões de vocês. Então vai que para algum tipo de uso esse conceito é interessante. Nesse caso, sempre lembrando, o linkzinho para comprar ele na Banggood tá aqui embaixo na descrição. Tá beleza? Então, pessoal, se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!